Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Eu quero falar com você hoje sobre a necessidade de pedir. Não à toa, deixa eu fechar isso aqui. Não à toa, a gente que tem filho, muitas vezes a gente tem a tendência de fazer comparações da divindade de Deus com nossos comportamentos, né? Não raro nós temos determinadas atitudes com Deus que são, eu vou dizer assim, diretamente proporcionais à forma como nós atuamos como pessoa. Eu quero falar para você hoje que muitas vezes isso é um erro, né? Muitas vezes nós deixamos de ser misericordiosos, né, por implantar a nossa justiça sobre determinadas pessoas, quando na verdade nós servimos um Deus que é misericordioso a ponto tal de nos trazer um perdão imerecido. Então essa comparação que nós fazemos muitas vezes com a nossa carnalidade, né, da forma com que nós nos comportamos, e pensamos que Deus vai agir da mesma forma, isso é um erro. Então, Mateus capítulo 7, versículo 7. Só para te contextualizar, se você for observar esse texto bíblico, ele faz parte, eu vou dizer assim, da maior pregação de Jesus registrada nas Escrituras, né? Se você for ver lá em Mateus, começa ali pelo capítulo 5, o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, né? Que é o registro, eu vou dizer assim, praticamente é ininterrupto, né? Das verdades de Jesus, né? Ele começa ali com as bem-aventuranças, né? Ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós já tivemos a oportunidade de falar aqui o que são pobres de espírito, né? Ele fala das bem-aventuranças e continua pregando. Então a gente consegue perceber que é uma pregação progressiva, né? Similar ao que acontece com a própria revelação de Jesus como Cristo de Deus, é de uma forma progressiva. Então quando a gente chega aí em Mateus no capítulo 7, ele já está na parte final desse sermão da montanha, ou sermão do monte que é chamado. Então diz assim a palavra de Deus: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho. Obrigado, minha filha, Deus te abençoe. E amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos o que encontram. Vamos ler só até aí. Eu quero falar com você hoje sobre a necessidade de pedir. Como eu falei para vocês, em 2024, no final de 2024, o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração sobre 2025 ser o melhor que nós vamos viver até hoje, né? Como eu disse no início, não se trata somente de você viver e paralisar, mas sem sombra de dúvidas, se você estiver atento para aquilo que Deus quer falar, eu não tenho dúvida nenhuma de que você fará literalmente 2025 como o melhor ano que você viveu até hoje. E essa palavra eu quero trazer para você uma aplicação prática, né, do que ela realmente quer falar conosco hoje. Primeiro ponto dessa aplicação é que você tem que pedir, né? Jesus manda pedir. Ele diz: peçam. Se você olhar no verso 7 diz assim, peçam e será dado. Aí no verso 8 diz: todo aquele que pede recebe. Então Deus estabelece um meio de comunicação com o homem chamado de oração. A partir de Cristo, não vou entrar no aspecto do Antigo Testamento,
Mas a partir de Jesus, a palavra diz que o véu foi rasgado e que nós passamos a ter acesso direto ao Pai, né? Então Deus estabelece um modelo onde o homem tem acesso direto a Ele. E por conta disso, entendendo todas as nossas necessidades, Ele estabelece a oração e diz para cada um de nós: peçam. Muitas vezes nós caímos no equívoco, né, de achar assim, não, você olha para tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e você é uma pessoa grata, e glória a Deus por isso. Mas quando você olha para a Bíblia e você muitas vezes olha para a sua vida, você consegue perceber e diz assim: eu tenho muito mais do que eu mereço. E louvado seja Deus, isso é verdade também, né? Nós temos o perdão merecido da parte de Deus. Mas isso não pode ser um peso para que você não continue a pedir. Não pode ser um peso para que você não adentre mais no relacionamento com Deus. Então Deus, entendendo toda a dificuldade humana, Ele estabelece por meio de Jesus e diz: peçam. Peçam. A gente olha às vezes e se sente indigno de fazer um pedido. Você muitas vezes comete uma falha, muitas vezes você erra, muitas vezes até de formas reiteradas, e você se considera indigno de fazer um pedido. Você olha e fala assim: não, mas como é que eu vou pedir para Deus se Ele já me deu isso e eu falei com Ele a respeito dessa situação? Eu falei com Ele quando eu pequei. Eu falei com Ele quando eu deixei de fazer aquilo que Ele falou que eu tinha que fazer. E eu quero falar para você que isso é uma mentira maligna que você acaba alojando na sua mente. Há oportunidade todos os dias de um relacionamento com Deus. Não importa a condição que você esteja. Não importa a condição com que você adentrou nessas portas hoje. Não importa os erros que você cometeu até um minuto atrás. Não importa. Peça. Peça. Eu quero te encorajar. Peça. Então não deixe com que nenhuma seta maligna, com que nenhuma mentira encontre um lugar no seu coração a ponto de que você possa ter um entendimento equivocado de que você não pode pedir. Peça. Porque Jesus mandou pedir. Porque Deus estabeleceu na palavra inspirada que nós devemos pedir. Então eu faço uma pergunta para você hoje: qual o pedido que você quer fazer para o Pai? Qual o pedido que você está disposto a fazer para o Senhor? Qual o pedido que de repente, por meio de vergonha, por meio de se achar indigno, por meio de uma mentira, você acabou não fazendo até hoje? Peça. Peça para Deus. Não deixe com que esses sentimentos equivocados possam te atrapalhar nesse relacionamento. Só que a gente olha e quando a gente fala sobre pedido, a gente pode se questionar e de repente você pode revisitar a sua vida hoje, entender que você não precisa pedir nada. Eu vou falar para você, isso é mais uma mentira. Não há um de nós, entenda o que eu vou dizer agora, não há um de nós que não tenhamos um pedido para fazer para Deus. Não há. Você pode estar vivendo o melhor momento de saúde da sua vida. Você pode estar vivendo o melhor momento com seus filhos na sua vida. Você pode estar vivendo o melhor momento do casamento da sua vida. Você pode estar vivendo o melhor momento financeiro da sua vida. As pessoas que você ama podem estar vivendo o melhor momento que você tem passado. Mas eu faço uma pergunta para você: ainda que você esteja vivendo esse melhor, tem algo que você pode pedir? Tem algo que você pode pedir? O quê? Deus, eu quero mais de Ti. Entendeu? Não se trata uma vida com Deus, não se trata somente de uma vida de agradecimento. É um relacionamento. A maioria dos irmãos em Cristo não consegue perceber isso. Que Deus é um Deus de relacionamento. Quando Ele percebe quando Ele criou o homem, sabendo de todas as dificuldades que o homem ia enfrentar, Ele estabeleceu um caminho direto chamado oração. Que foi o que eu disse no início. Entendeu? Então eu quero te encorajar hoje a que você não passe um dia sem fazer um pedido. Não passe um dia sem fazer um pedido. Eu não estou dizendo que você só deve pedir. Você conseguiu compreender isso? Amém? Não estou dizendo que você só deve pedir. Mas, via de regra, são as nossas necessidades que nos empurram para uma vida de oração com Deus. Quando nós vivemos momentos de profunda crise, nós aproximamos do Senhor. Quando nós vivemos momentos em que nós não conseguimos resolver determinadas situações, nós nos aproximamos de Deus. Porque até então nós conseguimos resolver com nossos braços. Nós conseguimos resolver com a nossa condição. Então hoje eu quero te encorajar. Peçam.
Lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 a 13, a Bíblia ela fala sobre oração, né? A partir do versículo, acho que versículo 10, se eu não me engano, versículo 9, Jesus traz um modelo de oração chamado Pai Nosso. Entendeu? E note que, se você começar lá do versículo 5, quando ele fala sobre oração, ele vai trazer duas advertências. Ele vai dizer assim, olha, não faça como os hipócritas. Não faça como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas esquinas para que todos vejam. Esses já ganharam a sua recompensa. Ou seja, qual é a advertência que Jesus está dando? Para esse tipo de coração, eles não serão atendidos. Você entendeu? Ele traz uma segunda advertência. Ele fala assim, não fique repetindo sempre a mesma coisa, porque os pagãos, ou seja, aqueles que não estão comigo, eles fazem orações repetitivas, acreditando que por ser repetitivo, serão ouvidos. Ou seja, qual o sinal que ele deixa? Essas orações repetitivas, elas também não serão atendidas. Ele fala, não faça como os pagãos. O recado que ele está dando para cada um de nós é o seguinte, existe uma forma certa de orar. Fala comigo das tuas necessidades. Fala comigo das tuas angústias. Fala comigo dos teus desejos. Fala comigo dos teus agradecimentos. Essa é a forma certa, a forma de um relacionamento. Quem é que você conhece, que você tem oportunidade de se encontrar com ele todos os dias, praticamente, ou algumas vezes ao longo da semana, e você fala sempre com ele a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma. Você conhece alguém, você já teve alguém com relacionamento assim? De você encontrar uma pessoa periodicamente e sempre falar com essa pessoa a mesma coisa. Você já passou por alguém assim? Não, por que não? Porque você entende que é um relacionamento. Entendeu? Você entende que tem o quê? Tem uma contrapartida. É alguém que, via de regra, se você tem relacionamento, pode ser alguém que te dê prazer em estar contigo. Ou pode ser alguém que você não tenha prazer em estar junto. Mas você conversa sobre assuntos diversos. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, por que com Deus as pessoas querem fazer diferente? Meu irmão, eu vou fazer 10 vezes a mesma coisa. Aí eu faço uma crítica aqui. Está aí a situação do rosário. 100 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 30 não sei o que, 20 não sei o que mais. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Ou seja, nós conseguimos contextualizar na palavra de Deus. Ele fala, não faça como os pagãos. Não façam orações repetitivas. Quem ensinou isso foi Jesus, meu irmão. Entendeu? Quem ensinou isso, quem foi? Foi Jesus. Não fui eu, não foi um cara que... Não, quem falou isso foi Jesus. Você consegue compreender isso? Então, é necessário para você que vai fazer de 2025 como o melhor ano que você viveu até hoje, que você tenha uma vida de oração. É necessário que todos os dias você chegue com seu pai. Por que os nossos filhos nos pedem as coisas? Por quê? Que os nossos filhos nos pedem as coisas. É uma pergunta franca, sincera, não é pegadinha. Porque a gente vai dar? Tudo que eles pedem? Não. Mas por que eles nos pedem? Porque eles não se sustentam. A maioria dos nossos filhos, eles vão, em nome de Jesus, não. Vou retificar aqui, que é uma coisa antes. Os nossos filhos, em nome de Jesus, vão adquirir a fase adulta. Quando eles adquirirem a fase adulta, eles vão se sustentar. Eu profetizo na sua vida que você não vai ser um pai que vai sustentar seus filhos na fase adulta. Em nome de Jesus. Eles vão se sustentar. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai mais te pedir autorização para ter as coisas. Ele vai adquirir as coisas dele. Você entendeu? Porque ele alcançou o que? A maturidade. Então nós que somos filhos, quem é que te sustenta? A pergunta que eu vou te fazer é simples. Quem é que te sustenta? Quem é que te sustenta? É o teu pai, meu irmão. Então peça para ele. Entendeu? Pai, hoje estou indo trabalhar. Eu peço que seja um dia de bênção. Que eu possa me proteger naquele lugar. Que as pessoas que estiverem na minha frente, que eu tenha oportunidade de compartilhar a tua palavra e a tua verdade. Para que eles possam se encher dessa alegria que está agora pungente em meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti toda a minha família, Pai. Que o Senhor possa cuidar dela nessa manhã. Senhor, eu coloco diante de Ti meus filhos. O Senhor sabe como estão esses colégios. O Senhor sabe o quanto que tem sido contaminados as ideologias que nós somos totalmente contrários, Senhor. Então blinda a mente deles. Porque meus filhos e nossos filhos vamos viver algo diferente. Não vamos viver o que o mundo vive.
Nós vamos viver aquilo que a Tua Bíblia estabeleceu para as nossas crianças, Senhor, que vão se tornar jovens que serão influenciadores nessa geração, livres de toda depressão, livres de todo engano e livres do mal, em nome de Jesus. Você entende isso? Eu acabei de fazer 3 orações de pedido. Por quê? Porque eu entendo que eu sou sustentado por alguém. Eu entendo que existe uma destra poderosa sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu entendo que existe uma destra poderosa sobre este ministério, sobre essa igreja. Você entende isso? Então não passe um dia sem ter um relacionamento com o Pai. Que você entenda hoje no seu coração e que você saia desse lugar, que é necessário que você faça pedidos para Ele, porque Ele que te sustenta. Amém? Ainda bem que todo mundo acreditou, Senhor. Mateus 6,8, ele traz uma informação que ela pode ser um pouco intrigante aos nossos corações. Ela diz assim, ó: o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. O seu Pai sabe do que você precisa, do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Quem falou isso também foi Jesus. Aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Se Ele sabe de tudo que eu preciso, sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe de tudo que eu preciso, eu vou pedir para quê? Você entendeu? Para que você não caia no engano, eu abro um parênteses aqui. Eu lembro de ter visto um vídeo, e eu já falei aqui, eu acho uma vez, não sei se todos estavam presentes, mas um vídeo de um jovem que estava trabalhando no encontro, ou era algum evento da igreja, e ele estava muito cansado, aparentemente já era avançada a hora da noite, e ele vai dormir, só que ele entende a necessidade da comunhão, ele entende a necessidade de oração. Ele estava contando testemunho, e ele falou assim: rapaz, ontem eu estava tão cansado que eu fiz uma oração assim: Pai, eu te peço mesmo de ontem, Senhor, amém. E virou para lá e dormiu. Mas um jovem, você entendeu? Eu mesmo de ontem, cansado, mas ele entendeu a necessidade de buscar o Pai, entendeu? Ele fala assim: Senhor, não tenho nem pedidos novos hoje, mas assim, repete o de ontem, amém. Eu creio que vai acontecer, Senhor. Eu te peço porque Tu és o sustento da minha vida. Eu te peço porque Tu és fundamental na minha existência. Você entendeu? Ou seja, um jovem apaixonado por Jesus, que Deus possa continuar usando esse jovem que falou tanto comigo, desse simples testemunho dele. Você entende isso? Ou seja, mesmo no momento de esgotamento físico, absurdamente cansado, ele entendeu: não, mas tem Deus. Ele falou: cara, eu nem tomei banho. Ele trabalhou o dia todo, ele falou: nem tomei banho, mas quando eu fui deitar, eu deitei, eu fui, sentei e falei: Pai, se eu estou cansado, é o mesmo de ontem, amém, tá, dormiu. Mas ele entendeu que mesmo Deus sabendo de todas as suas necessidades, era necessário que ele fizesse aquele momento de comunhão com o Pai. Então a oração, ela surge para cada um de nós, quando a gente fala sobre pedido, mesmo que Deus conheça todas as nossas necessidades. A oração, ela surge para cada um de nós como um momento de relacionamento com Deus. É o momento em que o filho se prostra diante da autoridade do Pai e busca o Senhor. Então você tem que ter esse momento na sua vida, para que 2025 seja o melhor ano que você viveu até hoje, em nome de Jesus. É necessário que você busque. O versículo de 7, tu quer trocar ela? Não? O versículo de 7 diz o seguinte, ó: busquem e encontrarão, pois o que busca, encontra. Incrível isso, né? Quem foi que falou isso? Busquem e encontrarão. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó: porque aquele que busca, encontra. Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Isso não é uma mentira, irmãos. Isso é uma verdade que tem que sair desse lugar hoje, palpitando essa verdade na nossa mente e no nosso coração. Aí vem aquela pergunta, né? O que é que você tem buscado? O que é que você tem buscado? Busque e vocês encontrarão. O que é que você tem buscado? Você que você está fazendo orações, o que é que você tem mais pedido? Ou de repente, o que é que de repente agora no seu coração veio que você não está buscando? Entendeu? Porque é a resposta a essa pergunta que vai refletir qual é o maior anseio da sua vida. Aquilo que você julga mais importante, aquele que você entende que é fundamental para a sua vida, esse vai ser o maior anseio da sua vida. E se você observar e fizer uma análise franca da sua vida, você vai conseguir perceber que geralmente é isso que você tem buscado. Entendeu?
Geralmente é isso que você tem buscado. Se você tem buscado mais a parte financeira, se você tem buscado mais a criação dos filhos, se você tem buscado mais o relacionamento conjugal, se você tem buscado mais bênçãos materiais, carros, casas, entendeu? A observação que eu faço para você é que vai ser um problema se você tem buscado isso mais do que buscado ao Senhor. Amém. Vou falar. Então, que você não passe por esse engano de achar que o simples fato de você querer bens, querer relacionamentos mais do que o Senhor, você acha que você vai ser abençoado. Não vai. Não vai. Entendeu? Jesus ensina assim, né? Quem amar pai e mãe mais do que a mim, ele diz o quê? Está comigo? Quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele estabeleceu um padrão. E nesse padrão, ele cumprindo a lei, ele continua ensinando que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o restante, todo o resto, será acrescentado em nossas vidas. Então Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu um padrão de busca. E é um padrão de busca que não é um padrão de busca raso, não é um padrão de busca superficial, é um padrão de busca profundo, onde todas as vezes que você pede algo para Deus, você nunca esqueça de buscá-lo em primeiro lugar. Entendeu? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e haverá acréscimos sobre ela. O resumo seria isso, na versão Renzo Nobre, se você procurar lá no finalzinho vai estar assim. Entendeu? Entenda isso, você tem que sair daqui com essa verdade no coração, de que é necessário que você busque em primeiro lugar Deus, que faça dele prioridade. Aí Jeremias 29:13 traz um texto lindo, Jeremias 29:13. Grave esse texto no seu coração, depois leia e reflita sobre ele. Ele traz um texto lindo, se o cenário não fosse trágico. Eu vou contar primeiro o cenário para vocês. O povo de Judá está às vestes da invasão do rei Nabucodonosor. E o Senhor levanta o profeta Jeremias para trazer sentença. Você gosta muito de Jeremias, né? Trazer sentença sobre a nação, sobre o povo. Aí vem esse versículo: o povo estava mergulhado em pecados, por conta disso foram abertas diversas oportunidades e portas para que fossem atacados. Aí Jeremias vem e traz essa verdade de Deus, dizendo o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Seria lindo se não fosse trágico. Deus falou para o povo assim: eu não vou livrar vocês do cativeiro, mas quando me buscarem, eu vou trazer de volta. A necessidade do relacionamento. Não importa como você está hoje, se de repente você chegou por esse lugar dentro de um cativeiro, aprisionado, algemado, totalmente preso. Se você buscar Deus de todo o coração, Ele vai tirar desse cativeiro. E é uma palavra linda, porque imagina Deus falando isso para você hoje: se me procurar, vai me achar, quando você me procurar de todo o coração. Esse é o que Deus traz hoje para a sua igreja. Se você o procurar, você vai achá-lo, quando você procurar de todo o coração. Aí a gente, como eu falei, nem tudo que a gente compara com a natureza humana, né? Se a gente comparar tudo, a gente corre em erro. Jeremias 29:13. Mas qual o pai ou a mãe que de repente não brincou com um filho pequeno e naquela brincadeira de esconde-esconde, né? Aí você vai se esconder atrás da cortina, né? Aí você se esconde atrás da cortina e fica balançando, bota o pé para fora, para que a criança consiga observar onde você está. Você está querendo ser achado. O Juju, né? Juju. Você entende isso? Então, trazendo para a similaridade de comportamento, é isso que Deus está falando para cada um de nós. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Significa dizer que Ele não está escondido. Você entende a profundidade dessa palavra? Ele não está escondido. Eu me deixarei ser encontrado, declara o Senhor. E quando é que você vai achá-lo? Quando você buscá-lo de todo o coração.
Então hoje nós vamos viver isso aqui. Nós vamos viver um momento em que nós vamos buscá-lo de todo o coração. Foi por isso que na abertura aí, antes um pouco da palavra, quando nós estávamos adorando a Deus, eu pedi para que o grupo de louvor adorasse, né, com essa palavra que fala: montanhas estremecem, demônios faz fugir, ao poder do nome dele, Rei de Majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença do grande eu sou. Então, é para que não haja frieza em nosso meio, para que nós venhamos adorar com liberdade, para que a gente entenda o que é esse momento de adoração. Irmãos, meu Deus, Senhor, é melhor você adorar quando eu começar a pregar, você sair, do que você faltar o louvor no culto. Entenda isso. Olha o que eu vou dizer, eu vou repetir porque você não entendeu. É melhor você adorar, e quando eu vim aqui, irmãos, abre Mateus, você levantar e ir embora, do que você não estar na adoração. Entendeu? Porque esse é o momento da entrega. A adoração é muito mais importante do que essa palavra que eu estou falando para você. Entendeu? Entenda. Eu não estou dizendo, a heresia, daqui a pouco chega lá um abençoado e coloca, não é isso não. É para que você entenda, a palavra está registrada. A palavra de Deus, ela está registrada. A palavra inspirada, que é a verdade, ela está registrada. Então, se eu pego esse texto e você ouve Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, você vai para casa, vai orar, Deus pode falar contigo. Amém? Amém? Mas a adoração, não perca a adoração. Não perca a adoração. Entendeu? Domingo, acorde mais cedo. Não perca esse momento. Esse é o momento que nós estamos juntos como igreja, adorando. É o momento que cadeias são quebradas nesse lugar. É o momento em que você se enche do Espírito Santo de Deus. É o momento em que acontece a cura, o milagre. É o momento em que nós atraímos a presença do Senhor para esse lugar. A ponto de, daqui a pouco eu falo assim, meu irmão, se tem alguém enfermo, meu irmão, ora com a pessoa que está do teu lado. A presença de Deus já se faz presente. É somente a manifestação, não que ela seja simples, como o varão falou. Não é que ela seja simples, não é isso. Mas Deus já está aqui. Quando eu falo peça, Deus já está aqui. É isso que você necessita entender. Entendeu? Então você está num ambiente que está totalmente preparado para o sobrenatural e para o extraordinário de Deus. Porque a igreja está unida. Porque nós temos ligado aqui na terra aquilo que vai ser ligado nos céus. Foi a palavra que foi falada pelo Mateus capítulo... Esqueci de cabeça agora. Entendeu? É isso que eu estou falando para você. É isso que eu estou falando para você. Então é nesse lugar que você escolheu estar aqui hoje. Foi esse lugar que você, nesse domingo, você escolheu estar aqui hoje. É o momento que você ora por pessoas que não estão aqui. E Deus não é um Sedex, Deus não é um WhatsApp, Deus não é uma ligação telefônica. Tudo isso pode falhar. Mas no momento que você ora aqui, meu irmão, a coisa acontece lá onde for. Pode ter alguém numa espaçonave, um filho, um parente na lua. Meu Deus, em nome de Jesus, que fulano... É no mesmo momento, querido. É mais rápido que a velocidade do Pix. Mais rápido que a velocidade da luz. A autoridade daquele que está em todo lugar, que criou todas as coisas. Entenda isso. Quando você começa a ter a noção disso, aí você entende que o poder é dele. Porque uma das maiores problemas que os homens e mulheres de Deus enfrentam é quando começam a ser usados por Deus. Olha o que eu estou trazendo, a notícia que eu estou trazendo para você. Um dos maiores problemas que um homem e uma mulher de Deus enfrenta é quando começam a ser usados por Deus. Sabe por quê? Porque, via de regra, as pessoas ao seu redor querem imputar a ele aquilo que Deus está fazendo. Ontem a Carla comentou comigo, como é o nome daquela moça? Camila Barros. Ela recebeu uma ligação da sogra, não foi isso? Ou quando ela estava começando o ministério, eu não lembro direito, sou meio ruim para a história, já ouvi isso, né? Mas depois você conversa, todo mundo vai saber o que é. Mas a sogra dessa mulher fez contato com ela de alguma forma, falou com ela e falou assim para ela: filha, quando você terminar a pregação, corre, meu irmão, te esconde lá atrás e te ajoelha e vai dizer que é tudo para Deus. Deus, a glória é tua, Deus, aquilo que tu fez.
Toda vez que aconteceu, Deus vai te usar. Vai lá para trás, te ajoelha e fala que a glória é dele. Entendeu? E ela fala que ela tem, não que seja um hábito exatamente isso, mas ela tem sempre a necessidade de falar sobre isso. Para que as pessoas não coloquem sobre ela algo que não é dela, porque é de Deus, entendeu? Então, isso é um risco para todo homem e mulher de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos viver esse ano algo diferente aqui dentro desse ministério, em que pessoas serão levantadas com dons do Espírito, entendeu? E que serão usadas por Deus como nunca antes. Então eu falo para você, quando você chegar nesse momento, lembre dessa frase: guarde o seu coração. Entenda que a glória é de Deus. Você é só uma ferramenta daquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Entendeu? Seja dentro, ensinando, que nós vamos começar a ter aulas aqui, seja ensinando alguém, seja discipulando alguém, seja liderando alguém, seja adorando aqui na frente no louvor, onde quer que você esteja, seja pregando, entendeu? Uma palavra poderosa, uma palavra franca, uma palavra verdadeira, que vai transformar vidas. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Eu tenho uma forma muito peculiar de me blindar disso. Eu não aceito elogio. Eu já fui muito criticado, mas eu não aceito elogio. Que beleza, meu irmão, beleza. Eu não me sinto confortável. Eu falo para vocês, não faça isso comigo. Eu não me sinto confortável. Não me sinto confortável. Entendeu? Que bênção, falou contigo, glória a Deus. Às vezes a pessoa chega, eu sei, entendo já, né? Pô, falou comigo, eu falo: meu irmão, que bênção, Deus te abençoe. Entendeu? Deus te abençoe, meu irmão. Continua, vai lá, meu irmão. Então leva essa semente no coração, entendeu? É uma forma de eu me blindar disso daí. Entendeu? Então você vai encontrar uma forma de se blindar também. A da menina é correr para o quarto e falar que a glória é dele. Entendeu? Cada um de nós tem uma forma diferente. Então, leve isso no coração. É necessário que você busque. Se você buscá-lo de todo o coração, você vai encontrá-lo. Em nome de Jesus. A Bíblia fala também sobre o bater a porta. Né? Ele diz assim no verso 7: batam e a porta será aberta a vocês. Pois aquele que bate, a porta será aberta. Esse A, na nossa gramática, é um A craseado. Pois, é como se fosse assim: pois para aquele que bate, a porta será aberta. Seria essa a tradução correta. Entendeu? Não se trata somente de uma oportunidade de sucesso. Entendeu? A gente, via de regra, a gente bate na porta querendo sucesso. Aí quando a gente fala sobre sucesso, eu não estou só falando de fama. Estou falando de sucesso em todas as áreas da sua vida. Sucesso ministerial, sucesso no matrimônio, sucesso conjugal, sucesso na criação de filhos, sucesso no mundo corporativo, entendeu? Eu vou dizer assim, como é que eu digo? É legítimo você buscar. Mas não se trata só disso. Se trata de você, por meio dessa porta que você bate, e essa porta aberta para você, é você acessar um lugar. Entendeu? As pessoas muitas vezes buscam, elas querem bênçãos individuais, entendeu? Senhor, eu quero bênção para isso. Pá! Aí ela ora e espera com que Deus atenda exatamente aquilo. Entendeu? As pessoas querem bênção específica. Deus pode atuar, irmãos, trazendo uma bênção personalizada para alguém? Pode ou não pode? Pode. Mas essa é a regra de Deus. Essa é a regra de Deus. Porque a bênção, às vezes a gente tem a tendência de acreditar que a bênção é somente aquilo que a gente adquire. Aí é bênção. Aquilo que a gente aumenta, aí é bênção. Não olhe para mim, não é aumentar lateral. Estou falando de aumentar, você entendeu? Né? Patrimônio, bênção. Mas eu quero trazer uma notícia para você. A bênção é um lugar que você acessa. Entendeu? A bênção é um lugar que você acessa. Aí você entra num lugar de bênção. Aí a partir do momento em que você acessa esse lugar de bênção, que é quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você tem os acréscimos da parte do Senhor. Você entendeu? Nós vamos... eu estou estudando uma palavra, e essa palavra não, o Senhor não ministrou para mim, ministrou para um homem de Deus em Goiânia, eu acho, sei lá onde, que ministrou para o meu pastor, que ele pregou sobre isso algumas vezes lá no DPB, e eu trouxe essa pregação e nós vamos falar sobre isso, talvez no próximo domingo, que fala sobre os ciclos da vida, entendeu? A nossa vida, ela é composta de ciclos, e nós adentramos em um ano de 2025 que se iniciou mais um ciclo, e ele consegue comprovar, essa palavra ela comprova ao longo da Escritura, que existem ciclos de 7 anos em nossas vidas, né? É o ano do
O ano do aprendizado, o ano do trabalho duro, né? O ano da perseverança, o ano das alianças, o ano que você consagra tudo para Deus. São 7 ciclos, entendeu? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso lá na frente. E quando a gente observar sobre esses ciclos, significa dizer que nós vamos acessar um lugar de bênção. Entendeu? Você, por meio de cumprir princípios de Deus, você vai acessar um lugar de bênção na parte do Senhor. Entendeu? Aí quando você acessa esse lugar, aí você começa a experimentar dos acréscimos do Senhor na sua vida. Aí você começa a viver algo diferente. Só que o verso 13, ele traz uma informação importante para cada um de nós. Ele diz assim, ó: estamos falando de porta, de bater a porta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Você entendeu? Ele não fala nem sobre os poucos que entram. Ele fala que são poucos os que encontram a porta. Você entendeu? Quando nós pregamos sobre Jesus, e nós vamos ler, nós vamos conseguir ver, lá em João no capítulo 10, Jesus se apresenta como a porta do aprisco. Entendeu? Nós pregamos sobre Jesus, nós estamos trazendo para as pessoas exatamente essa porta. Você entendeu? Ou seja, quando você traz para as pessoas a porta, muitas pessoas se deparam com ela e conseguem percebê-la, mas nem todas batem para entrar. Então nós estamos vendo aqui nas Escrituras que são poucos que encontram essa porta. Irmãos, levanta a mão aqui quem já pregou para 10 e os 10 se converteram. Levanta a mão. Eu estou levantando só para te dar um modelo de como levantar, porque não aconteceu comigo não. Entendeu? Você prega para 10, meu irmão. Quantos se convertem? Às vezes nenhum. Aí mais 10, mais 10, mais 10, aí vem uma alma. Né, Elisiane? Só para... um ano de pregação, meu irmão. Mas é para você entender. Entendeu? Entenda na prática o quanto que você anuncia esta porta e que pessoas conseguem até enxergá-la, mas não batem para entrar. Por quê? Porque a porta é estreita. A maioria das pessoas que se deparam com a porta sabem. Irmão, a porta é estreita, querido. É estreita. Entendeu? O caminho é apertado. Você consegue compreender isso? Então, para que você possa sair daqui com a verdade no coração de que você não deve parar de anunciar. Você não deve parar de apresentar essa porta. Você não deve parar de incentivar com que as pessoas adentrem por essa porta, mesmo sabendo que o caminho é estreito. Por quê? Porque a Bíblia ensina que você adentra por essa porta, você acessa um canal de bênção, que é um canal de vida eterna. E que a vontade daquele que é o dono da porta, meu irmão, é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é esse lugar que você acessa. Você acessa alguém que chama de boa medida uma medida recalcada, sacudida e transbordante. A gente fala, mas vocês têm a noção exata do que isso significa? Sabe o que é uma medida recalcada, sacudida e transbordante? Imagina uma vasilha em que você vai colocar qualquer tipo de substância lá dentro. Feijão, farinha, areia, o que você quiser. Beleza? Beleza, tem uma boa medida. A gente está falando de uma boa medida. Então não é um copinho desse tamanho. Estamos falando de uma boa medida. Essa medida, ela é recalcada. Então você bota lá dentro, meu irmão, e aperta porque cabe mais. Né? É mala de viagem de mulher. Levanta a mão aqui a mulher que não passa por isso. Vai botar uma mala lá dentro, né? Aí, rapaz, esqueci, falta o secador de cabelo, aquela escova que é desse tamanho assim. Aí tem que dar um jeito, e bota lá dentro. Então, recalcada. Minha irmã, ela é sacudida. Já colocou farinha no lugar? Quando você faz assim, parece que a mágica acontece, né? Aí bate, né? Balança. Vai se ajeitando. Meu irmão, cabe mais 2 colheres de farinha. Entendeu? Não é assim? E transbordante. Transborda, meu irmão, o recipiente que tem acrescentado. É aquele açaí que você vai colocar, que o cara bota, o açaí é grosso, ele, né? Falei, açaí o varão, né? Varão domingo. É aquele açaí que faz tipo a montaninha, assim, sabe?
ou você está transbordando, passou da medida. É essa medida que está quando você atravessa essa porta. Essa é a boa medida de Deus. Sacudida, recalcada e transbordante. Renzo, de onde tu descobriu isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não sei o versículo agora de cabeça, mas posso passar para você. Você consegue compreender isso? Então, é necessário que nós continuemos a anunciar essa porta. É necessário que nós continuemos incentivando cada um de nós, uns aos outros, a bater esta porta. Entendeu? Então, hoje, em nome de Jesus, que você nunca desista, na situação que você estiver, de bater nessa porta para você entrar. Nem que você consiga perceber que essa porta é estreita. Em nome de Jesus. Um outro detalhe. Deus atende segundo as nossas intenções. O Salmo 23, ele nos traz uma lição muito clara de um relacionamento do homem que tem um entendimento de que é Deus. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Não significa dizer que Ele vai me dar tudo o que eu quero, mas significa dizer que eu sempre terei o suficiente para a minha vida. Significa dizer que Ele é suficiente, ainda que me falte algo. Você entendeu? Está me faltando comida. Deus está comigo, meu irmão. Não tenho falta de nada, porque Deus é suficiente na minha vida. Eu estou falando de comida. Entendeu? Pode ser a agonia que você estiver passando na sua vida. Se você estiver com Deus, você não vai ter necessidade de mais nada, porque Deus é contigo. Quando a gente fala sobre as nossas intenções, lembra que quando nós falamos sobre oração, Deus fez duas críticas. Uma delas, Ele criticou quem em oração? Os hipócritas. Entendeu? Qual o sinal que isso traz para os nossos corações? A gente fala sobre Deus atender as nossas orações segundo as nossas intenções. Eu posso orar por você hoje. Eu posso orar pela sua vida hoje. Eu posso orar pela sua casa hoje. Eu posso orar pelo seu trabalho hoje. Eu posso orar pelos enfermos. Eu posso orar por qualquer assunto. Mas qual de vocês saberá se a minha oração é uma oração verdadeira? Qual de vocês saberá se a minha oração é uma oração de quem realmente acredita? Qual de vocês saberá qual é a real intenção do meu coração a orar? Se é somente te curar, se é de repente fazer levantar um enfermo, se é de repente trazer à vida alguém que ressuscitou por meio do nome de Cristo, somente para exaltar minha presença, somente para que as pessoas vejam que existe algo comigo que é diferente. Qual de vocês vai saber a real intenção? Nenhum de nós. Mas tem alguém que sabe. E tem alguém que a gente não pode esconder, que é o nosso Pai. Então, por meio das suas orações, saiba, Ele vai sondar as reais intenções do seu coração. Aí eu faço uma pergunta franca para você. Uma pergunta que vai valer muito sobre aquilo que você vai ver com Deus. Para que você quer isso que você tem pedido? Para que você quer aquilo que você tem pedido? Eu quero um carro. Olha o carro aqui agora. Eu quero um carro tal, super mega, uma Ferrari. Para que, meu irmão? Você quer usar para que uma Ferrari? Não, eu quero que meu filho tal, seja uma bênção, que as pessoas vejam. Para que tu quer que as pessoas vejam teu filho, meu irmão? Não, eu quero que meu casamento seja... Para que tu quer que teu casamento seja modelo? Não, eu quero ter... Meu irmão, minha vida que eu seja mais rico. Para que tu quer ser rico? Para que tu quer ser rico? Você entendeu? Deus sonda as reais intenções do seu coração. Leve isso no coração também. E quando você vier um desejo sobre orar por algo, sobre pedir algo para Deus, sonde a real intenção do seu coração. Meu Deus, para que eu quero? Às vezes a gente ora por milagres daquilo que não acontece na nossa vida. Aí a pergunta que nós temos que fazer é: para que nós queremos? Entendeu? Para que nós queremos? Porque muitas vezes nós não recebemos por um motivo. Aquilo pode ser um caminho de perdição na nossa vida. Entendeu?
Aquilo pode ser algo que você dê mais atenção do que passa a dar atenção para Deus. Aquilo pode ser algo que você dê mais atenção para algo que Deus já colocou na tua vida, que requer mais atenção de você. Você consegue compreender isso? Então, fica a pergunta. Revisite o mais íntimo das reais intenções do seu coração. Mas não deixe de pedir. Peça segundo a vontade de Deus e você vai receber. Não tenho dúvida nenhuma disso. Pergunte para Deus quais são os planos dele para a sua vida. Pergunte aquilo que ele quer que você viva e peça segundo a vontade dele e você vai viver o extraordinário de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou falar amém também para essa, o que eu quero para a minha vida, em nome de Jesus. Note, o padrão da Bíblia fala também sobre, nesse pedido, sobre uma relação muito íntima de pai e filho. Ele diz assim: qual homem, não é assim que ela diz? Qual homem que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, aí ele perguntaria de novo, qual homem, né? Ele não fala qual homem de novo, mas é a mesma coisa, que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Aí ele fala: se vocês, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Entendeu? Então a gente todo encricrilhado, a tradução Reis diz assim: meu irmão, tu que é todo encricrilhado, tu sabe pedir coisa boa, tu quer dar coisa boa para o teu filho, quem dirá o nosso Deus, meu irmão? Ou seja, ali ele traz mais uma vez sobre reais intenções do nosso coração, sobre aquilo que a gente acredita. Essa promessa que está aqui, meu irmão, é promessa para filho. Ela não é uma promessa para qualquer um que está na rua, entendeu? É uma promessa para filho. Qual homem que se um filho pedir, a comparação é muito clara, isso aí quem está dizendo é a Bíblia. Só que uma boa parte das pessoas acha que as coisas funcionam assim. Leva a vida do jeito que está, não quer saber de entrar em porta nenhuma. Não, mas agora eu vou pedir porque agora, meu irmão, Deus vai fazer. Vai. Vai sim. Entendeu? Vai. Se preocupe não que vai. Ele pode fazer? Ele pode fazer? Pode. Por misericórdia. Mas a Bíblia ensina diferente. Ela fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ela fala sobre você adentrar na porta. Entendeu? Ela fala sobre crer no Senhor seu Deus e será salvo tu e tua casa. São as promessas que ela traz. Aí quando você não está debaixo, você não entra nessa filiação, aí você ouve uma palavra dessa e fala: não, mas foi falado lá no culto. Não, pega a obra completa, não dá para pegar pela metade. Você entende? Então ele fala sobre esse relacionamento de pai e filho. Ele fala sobre o relacionamento em que nós temos que entender essa paternidade de Deus sobre nós. Nós temos que entrar num cenário de dependência total de Deus, como filhos. Como filhos. Nós temos que deixar com que essa verdade adentre em nossos corações, de que nós somos filhos de um pai que é bondoso, de um pai que tem intenções de dar presentes melhor do que as minhas intenções. E eu sou uma pessoa que gosta de presentear meus filhos. Entendeu? Amém para aquela magrinha ali. Entendeu? Então entenda, é isso que você tem que levar no coração. Que está à disposição de um pai que, se você buscar, ele quer ser encontrado. É o que nós lemos aqui lá em Jeremias capítulo 29. Entendeu? Ele quer ser encontrado. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, não se trata de você fazer de qualquer jeito. Não se trata de você ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. Ele está falando com seus filhos. Ele está falando com cada um de nós aqui nesse lugar. Amém? Então, eu te convido a ficar de pé para parecer que está acabando.